Oi, gente. Vamos falar sobre Keeping 13, que é a continuação da história do Johnny e da Shannon, dos Garotos de Tommen, né? O segundo livro. Então, o primeiro livro terminou, né, com um ultimato daquela forma bombástica, só que a mãe da Shannon ainda assim não faz a escolha certa num primeiro momento. Então o Joey diz que ele vai levar a Shannon e os meninos, né, os irmãos mais novos dela embora, e só aí ela pede pro marido sair, né, pra ele ir embora de casa. Só que, obviamente, nenhum de nós consegue acreditar nela, né? Ele já foi embora antes e ela quem trouxe ele de volta. Só que no meio de tudo isso, a Shannon ela começa a passar muito mal e eles percebem que a situação, a surra, foi bem pior dessa vez e levam ela para o hospital. Enquanto isso, lá em Dublin, o Johnny ele tem certeza de que tem alguma coisa errada e ele finalmente consegue se lembrar do que ela comentou sobre ter sido o pai dela quem faz aquelas coisas, aqueles machucados nela. Então ele surta completamente, ele chama a polícia, ele tenta fugir pra ir ver ela e ele até consegue convencer o pai dele, no caso, né, a finalmente eles irem até o hospital, porque ele conseguiu falar com o Joe, o irmão dela, que conta o que aconteceu e que o irmão mais velho deles, né, o Darin, que fugiu de casa há anos, por vocês não podem imaginar qual motivo, né? Todo mundo sabe por que motivo. Voltou para tentar cuidar das coisas, só que ele quer proteger a mãe deles, porque vocês lembram o que aconteceu, né? Quando eles estavam no sistema de adoção, foi com o Darin que aconteceu. Então ele quer que eles mintam para o serviço social, para a polícia, que ela fazia o que ela podia dentro de um ambiente abusivo e não que ela só ficava em estado catatônico, vendo o que ele estava fazendo, que era o que acontecia de verdade. Mas, enfim, né? O Johnny consegue ficar um pouquinho com a Shannon ali no hospital, só que a mãe dela chega e manda ele embora, dizendo que o pai dela também era assim, que ele vai ficar igual ao pai da Shannon. Só que tudo mudou quando ela engravidou e ela não quer que a Shannon cometa os mesmos erros que ela. Então, tipo assim, durante o livro todo, ela vai brigar com o Johnny e esse sempre vai ser o argumento dela, de que o pai da Shannon também era um prodígio, também era um cara muito legal, e daí ela engravidou, e ela engravidou acho que do Darin com, tipo, 13, 14 anos. Então, e foi engravidando, né, ver mais e mais e mais e mais logo em seguida. Então, assim, ela acredita que que o Johnny vai fazer a mesma coisa com a Shannon, então ela quer tentar manter eles distante a todo custo. Quando a mãe do Johnny vai até a cidade, porque ele está meio que em prisão domiciliar, porque ele não consegue dirigir por causa da cirurgia, né? O Johnny faz o Gibbs levar ele até a casa da Shannon, que mesmo com o Darin tentando impedir, ela vai com ele para casa dele. Então eles conversam bastante, eles colocam as coisas e os sentimentos deles em pratos limpos. Ele também ajuda o Joey, que está se envolvendo em alguns vícios bem errados e com quem apenas a Shannon parece se importar, porque, tipo, ele tem 18 anos. Então o Darin tá mais preocupado com a Shannon e com as crianças e tá todo mundo meio que esquecendo o Joey, sabe? Meio que deixando ele de lado. Porém, no dia seguinte, a mãe do Johnny aparece muito puta, já que a mãe da Shannon está ligando para ela, pro pai dele, infernizando. E a maior gritaria entre as duas, quando ela vai levar a Shannon para casa, elas quase saem na mão, quero dizer, porque ela insinua que o Johnny tá se aproveitando da Shannon, que ela vai chamar a polícia, enfim. Apesar de que pelo menos agora o nosso casal consegue admitir que se ama e eles definiram que eles vão continuar juntos, eles vão dar um jeito. Já no retorno para a escola, nós temos bastante confusão acontecendo, porque o Darin basicamente quer impedir a Shannon de sair, o que gera toda uma confusão, até porque o pai dela tá foragido. E eles dizem que é por isso que ela não pode sair, mas, cara, tipo, eles querem que ela volte para casa e é o ambiente onde ele conhece, é o ambiente mais fácil de ele entrar e de pegar ela. Então, assim, não faz sentido, eles só querem
controlar, né? Eles não sabem o que fazer. A mãe dela, né, é daquele jeito e o Darin só tá tentando fazer qualquer coisa pra fingir que, né, tá fazendo. E isso tudo gera uma confusão. Ela e o Johnny também assumem o relacionamento deles na frente da escola inteira e a Shannon vai pra casa de uma amiga dela, né, a Claire, após a aula, e quando volta pra casa ela descobre que o pai dela não foi preso. Eles sabiam que ele não estava preso, só que eles achavam que ele estava foragido, mas no caso ele se entregou voluntariamente para uma clínica de reabilitação e por isso ele foi liberado sob fiança com a condição de passar 30 dias nessa clínica. E já se passaram 2 semanas e que depois das 2 semanas restantes ele vai ficar solto, só que ele deverá manter distância até eles irem pro tribunal, só que eles irão pro tribunal lá em novembro, que vai acontecer, tipo, vários meses. E assim, gente, todo mundo sabe onde isso vai dar, né? Porque ninguém precisava dizer pra ele que ele não pode bater nos filhos, que ele não pode bater na esposa, e ele batia. Então, assim, toda a Shannon começa a ficar bem ansiosa com tudo isso, e com razão, porque a gente sabe que é questão de tempo. Mas enfim, as coisas vão seguindo, o relacionamento dela com o Johnny evolui, fica cada vez mais claro o quanto os dois se amam. E o Johnny dá uma surra no pai da Shannon um dia, quando eles estão saindo do cinema e encontram ele na rua. E assim, é um momento extremamente satisfatório para todos nós. Se você lê, você também vai sentir essa satisfação, porque a gente se conecta com a história. Só que a família dela ainda não aceita o Johnny, só que a Shannon já atacou foda-se, ela basicamente dá um jeito de sair pra ver ele sempre que ela consegue, porque pelo menos assim, é gritaria quando ela chega em casa, mas antes era pior, né? Então assim, ela consegue lidar com os gritos. Só que um belo dia, ele vai buscar ela pra eles saírem no final de semana, só que ela não tá em casa, ela tá fazendo compras com a Claire, a amiga dela. E ele vê um movimento na casa, então ele bate na porta e ele encontra os 3 irmãos mais novos sozinhos, com fome, dizendo que a mãe deles está dormindo, que ela deveria levar eles em algum lugar, mas ela tá dormindo. Então ele leva os meninos com ele até o parque, ele leva eles no McDonald's para comer bolo de chocolate na casa dele, e fica claro que os pais dele, do Johnny, estão tentando resolver para fazer alguma coisa por essas crianças e até pedem para chamar o Joey, né, o irmão mais velho de 18 anos, não o babaca. Só que a gente ainda não sabe o que que é. E nesse momento eu já tava chutando que eles iam tentar uma adoção. E, né, mas eles não contam nada por enquanto, né? Tipo, eles não explicam porque eles não querem dar esperanças, enfim. O Johnny se recupera da cirurgia, da lesão, dessa vez da maneira certa, né? E então ele volta a treinar e ele descobre que os olheiros vão vir no sábado ver ele jogar. Então, tipo, o sonho que ele tinha de jogar, o plano que ele tinha, ainda pode se tornar realidade. Só que ele e a Shannon também têm a primeira vez deles, o que acaba sendo meio meia boca, porque ela é interrompida pela mãe dele entrando no quarto, que inclusive tem uma conversa assim com a Shannon, a conversa no caso, né? E pra piorar, a Bella, que é aquela ex maluca do Joey, encurrala a Shannon um dia no banheiro, que liga pedindo ajuda pro Joey e acaba gerando maior caos, já que a Oife, que é a namorada dele, vem junto, bate na Bella, porque ele não pode bater na Bella, e ele bate no namorado da Bella. E o diretor pega todo mundo, diz que vai chamar os pais, o Joey acaba indo preso e é expulso da escola dele também. Só que o pai do Johnny, que é advogado, consegue resolver toda a situação. A Bella é expulsa, já que o Tommen adora dizer que a tolerância deles para bullying é 0, né? Então ele não tinha nem suspenso ela, mas aí o pai do Johnny mexe ali seus pauzinhos e consegue que ela seja expulsa, né? O Joey é tirado da cadeia, só que eles não conseguem reverter a expulsão por causa de todo o histórico dele, já que toda vez que a Shannon sofria bullying, ele batia nas pessoas, então assim, eles já não conseguem mais, sem contar
a questão do vício, né? Que todo mundo sabia. Só que, enfim, quando o Johnny chega em casa, ele recebe dos pais dele essa notícia de que eles estavam mexendo os papéis, os acordos que eles estavam tentando fazer, era para adotar a Shannon e os 4 irmãos dela. Então, assim, não só os pequenos, mas o Joey, que tem 18 anos também. E eles acabaram de receber a aprovação. Por isso, naquele dia, eles tinham convidado a Shannon para jantar naquela noite, para falar isso para ela, para ver o que ela pensava, se ela gostaria disso, o que já ajuda a tranquilizar o Johnny, porque se passaram mais uns dias, então o pai dela está solto, né? Ele até bateu no pai dela na rua, mas com os olheiros vindo no sábado, ele pode passar o verão inteiro fora, então ele tá surtado, pensando que ele não vai estar na cidade e a Shannon vai estar morando naquela casa, né? Só que quando o Joey volta para casa da Shannon, eles brigam, porque ele não aguenta mais a mãe. Então ele sai pela noite, aí o Darin vai atrás dele procurar. Porém, logo que o Darin sai, o pai deles chega na casa, logo em seguida. Só que ele parece muito estranho, ele não tá violento, ele não tá gritando. Ele só tranca eles no quarto, a Shannon e todos os irmãos diz que eles têm que dormir. E ele fica meio que conversando baixinho com a mãe deles na cozinha. Então, obviamente, a Shannon liga pro Johnny e ele vai buscar ela. Então, tipo, ele precisa entrar pela janela do quarto dela, ele tira ela da casa, tira os irmãos dela também. Só que quando ele está quase saindo, porque um deles escorregou na escada, o bebezinho escorregou na escada, ele é visto pela mãe da Shannon. Só que ela não briga por ele estar invadindo, ela só diz para ele salvar os filhos dela e para ele não voltar. O que logo me fez pensar que o psicopata do pai delas vai tacar fogo na casa toda, com todos eles lá dentro, alguma coisa assim, já que tava todo mundo trancado nos quartos. O Johnny precisou arrombar para tirar as crianças, né? E, infelizmente, eu estava certa, né? Foi exatamente isso que aconteceu. Então, depois disso, tudo virou um caos, só que todos os irmãos foram morar com a família do Johnny, que já estava com tudo organizado para adoção e só conseguiram ali numa audiência de emergência a última autorização que faltava para eles ficarem todos ali, né? Só que apesar de todo o sofrimento, enfim, as coisas começam a melhorar, eles estão fazendo terapia, tudo vai se ajeitando aos poucos. O Johnny é convocado e ele vai jogar pela seleção irlandesa no verão por 6 semanas. E no final dessas 6 semanas, ele recebe uma proposta de contrato de 1 ano. Porém, isso acaba adiantando, né? Ele terminaria a escola à distância, teria que se mudar para Dublin. E mesmo que isso seja o seu sonho, né? Tipo, mesmo que ele queira isso desde sempre, ele adia isso por 1 ano para ele poder ficar em casa, para ele poder terminar o último ano escolar, para ele poder ser um adolescente antes de se tornar um adulto, um jogador profissional. E eles ficam felizes juntos. O Joey, que é o irmão dela de 18 anos, ele tinha entrado numa clínica de reabilitação por causa do vício, né? Então, tipo, quando ele aceitou a adoção, ele também aceitou a clínica de reabilitação e ele foi para lá logo após o velório e passou praticamente o verão todo lá. E ele volta para iniciar o último ano, já que ele tinha sido expulso, ele estava quase se formando, ele vai iniciar o último ano no Tomen, né, na escola que os outros estudam. E pelo visto o próximo livro vai ser dele, da Oif, da namorada dele, porque no começo eu achava que ia ser da Claire e do Gipsy, né, que são os melhores amigos ali, mas eu penso que é o próximo. Gente, cara, é incrível, eu me conectei tanto com essa história, sabe? Tipo, foi um tipo de leitura que me pegou, que me fez chorar, que, nossa, eu não tenho nem como descrever. Tanto que eu li o primeiro livro e eu fiquei tão obcecada que esse segundo livro, e ele também é um calhamaço. Tipo, eu li esse segundo livro num final de semana, assim, eu comecei ele no sábado cedinho e eu fui lendo, no domingo à noite eu tinha terminado. Vale muito a pena mesmo, e eu ainda não comecei o próximo, mas eu estou cogitando
só para ter migalhas deste casal, só para ver mais dessas pessoas, dessa família acontecendo, sabe? E é isso, espero que vocês gostem. Até mais!